3 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Seja livre, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se existe algo que pode bloquear, estancar ou até mesmo destruir processo de restauração de seu relacionamento com Deus Pai, é a incapacidade de receber ou oferecer perdão. A falta de perdão pode nos levar a entrar em caminhos desagradáveis, que nos levam a ficar perdidos ou conduzem a lugares perigosos. A única maneira de sair desse lugar é dar meia volta, renunciar ao orgulho e caminhar em direção à cura. A palavra perdoar significa literalmente cancelar, remir ou abrir mão de seus direitos. Significa a liberação ou o cancelamento de uma obrigação por parte do ofensor. Deus quer nos ensinar que o perdão não vem de nós, vem somente pela graça de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, porque Ele também nos perdoou incondicionalmente. O maior sentimento do Pai para conosco é o amor. Quando reconhecemos esse amor e ele começa a crescer em nós, o perdão se torna cada vez mais natural, tornando-se quase instantâneo, por não termos em nosso coração espaço para o ressentimento. Perdoar não é fácil, requer renúncia, até mesmo do sentimento de justiça própria. Perdoar dói, na medida proporcional a como fomos injustiçados ou machucados. Quando perdoamos o próximo, soltamos um prisioneiro e só depois descobrimos que nós mesmos éramos os verdadeiros prisioneiros, porque a falta de perdão nos fazia cativos daquele momento em que fomos feridos. Seja livre, perdoe. O maior sentimento do Pai para conosco é o amor. Então a frase de hoje é: o maior sentimento do Pai para conosco é o amor. Hoje é o dia 34 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 14 e a palavra-chave de hoje é perdão. Que você hoje consiga perdoar as pessoas que em algum momento lhe fizeram algum mal. Quando nós não liberamos o perdão, nós ficamos com uma algema com a pessoa que nos fez o mal. Nós ficamos algemados porque nós ficamos recordando o tempo todo o mal que a pessoa nos fez. E ficamos sempre lembrando daqueles sentimentos, daquelas emoções que nos trazem o mal em nosso coração. Mas quando nós esquecemos, nós perdoamos a pessoa, nós fechamos a porta de sentir novamente aquelas mesmas emoções que nós tivemos quando fomos machucados. Quando nós lembramos do que fizeram, nós carregamos como se fosse um círculo vicioso. Sempre lembramos daquele sentimento e repetimos em nossa vida sempre aquelas emoções negativas
e aquele sentimento de querer justiça, de querer vingança, e aquilo vai carregando a nossa vida para o mal. Então, perdoar, na verdade, é soltar-se dessa algema, é deixar a pessoa seguir o seu caminho e você seguir a sua vida em paz, carregando a sua vida para o futuro sem nenhuma carga que prende você às coisas do passado. Seja livre a partir de agora. Você pode pensar, a pessoa fez um mal terrível para mim, mas o maior mal é você desejar a justiça o tempo todo e ficar o tempo todo com esse sentimento sendo carregado, sendo recordado, sendo lembrado como uma carga que traz dor e sofrimento, que traz lamentação, que traz tristeza, que traz o choro e que se repete com aquela dor no coração, com aquela mágoa que vai destruindo a sua vida. Então, seja livre, seja livre. Vamos agora fazer a leitura bíblica de hoje, que está em Salmo de número 14. O Salmo 14 fala a respeito da pessoa que despreza a Deus, fala a respeito do tolo, fala a respeito da pessoa que deixa Deus de lado. Veja aqui o versículo 1. Disseram os nécios no seu coração. Nécio é uma pessoa que é tola. Então disseram os tolos, os nécios, no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então os nécios, eles dizem: não há Deus. Quando eles dizem não há Deus, eles dizem que são donos da própria vida, que podem fazer o que querem, que não há ninguém que julgue ou que tome as contas a respeito do que se faz na vida. Então eles têm se corrompido, eles praticam toda a sorte de maldades, eles fazem-se abomináveis em suas obras, porque eles imaginam que não há Deus. Então não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que faça o bem. Versículo 2: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. 3. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. 5. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Os justos são aqueles que meditam na palavra de Deus e que cumprem a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra justo, pode lembrar de uma roupa que é justa. Uma roupa justa é uma roupa apertada, uma roupa colada ao corpo. Da mesma forma, o justo é aquele que medita na palavra de Deus e ele se conecta tanto com essa palavra que ele fica totalmente ajustado em relação à palavra. 6. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. As pessoas que dizem que não existe Deus, elas humilham, tiram sarro, zombam, fazem bullying
com aqueles que seguem a Deus e pedem o socorro a Deus, dizendo que os que buscam a Deus são tolos. Na verdade, os tolos são eles, por não considerarem a Deus. 7. Ó se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O versículo 7 está dizendo: Ah, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Ele está dizendo o seguinte: Sião é uma montanha que fica em Jerusalém. Sião é um lugar onde se adorava a Deus, e no livro de Salmos você escuta, você vê muito a presença dessa palavra. Se nós estivéssemos lá em Sião, como é bom estar em Sião. Em Sião o Senhor se manifesta. E a ideia de Sião é um monte que fica em Jerusalém. Eles estão dizendo assim: como é bom quando nós estamos na nossa cidade, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos buscando a Deus. Então o versículo 7 está dizendo assim: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Na época que esse salmo foi escrito, pelo contexto que nós lemos aqui, dá de entender que eles estavam escravizados. Houve uma época em que o povo de Israel ficou como escravo na Babilônia. E eles ficaram 70 anos como escravos. Então, quando você lê esse Salmo 14, no versículo 7, quando ele fala assim: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, ou seja, a libertação de Israel, se nós já tivéssemos recebido de Deus. Sião é o monte onde o povo de Israel buscava a Deus em Jerusalém. Então é como se ele estivesse dizendo assim: ó, se Deus, que é adorado lá em Sião, já tivesse dado a redenção para Israel, como seria bom se nós já estivéssemos livres. Então, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará. Regozijar é regozar. Então, regozijar é gozar de volta. Significa ter alegria de volta, gozar de volta. Então, ele está dizendo: se regozijará Jacó. Jacó é uma forma de se referir ao povo de Israel. E Israel é formada por 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Então, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Ele está dizendo: o nosso povo vai ter um novo gozo, e nós vamos nos alegrar mais uma vez. Então, o Salmo 14, ele é um salmo que diz que, olhando em volta, os tolos, os nécios, dizem no coração que não há Deus. Eles se corrompem, eles se fazem abomináveis nas suas obras. Não existe ninguém que faça o bem. Por que que o salmista escreveu esse Salmo 14? É provável que quando ele fala dizem os nécios no seu coração, que ele estivesse falando sobre aqueles que escravizaram Israel. Porque o povo de Israel sempre buscou a Deus, mas os outros povos zombavam muitas vezes do Deus de Israel. E muitas vezes, quando eles conseguiam vencer uma batalha contra Israel, eles diziam: o nosso Deus é que verdadeiramente é Deus. E esse Deus de Israel não existe. Ele não é Deus. Mas o salmista, que tem a certeza no seu Deus, ele diz: os nécios dizem que não existe Deus.
Mas Deus, no versículo 2, ele está olhando dos céus. E o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E quando Deus olha para a terra, Deus vê o quê? Versículo 3: que desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Se Deus olhasse sobre a terra e buscasse um justo, ele não encontraria nenhum justo. Todos nos desviamos de Deus, carregamos o pecado em nós. Então, o versículo 4 traz uma pergunta: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, os que praticam o mal, eles que comem o meu povo como se comessem pão, eles não invocam ao Senhor. Nesse caminho em que eles não invocam ao Senhor, acontece o que diz o versículo 5. Ali é nesse lugar em que eles estão, que é essa posição de não adorarem a Deus, nesse lugar de distanciamento de Deus, ali eles se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Ali, nesse lugar onde não se honra a Deus, se encontra o grande pavor de um juízo de Deus, de um distanciamento dele, porque Deus não está com eles. Deus está na geração dos justos, daqueles que buscam a Deus e se aproximam dele. Agora o versículo 6: o que fazem os que andam longe de Deus? Vós envergonhais o conselho dos pobres. Os pobres? Quem são os pobres? São aqueles que reconhecem que são como mendigos. Aqueles que reconhecem, que sabem, eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu sou alguém que necessita muito de Deus. Eu sou pobre, porque não consigo liberar o perdão. Ligando com a mensagem de hoje, como é difícil nós perdoarmos os que nos fazem o mal. Eu sou pobre, porque muitas vezes sou orgulhoso, porque muitas vezes sou arrogante, porque muitas vezes me coloco acima dos outros pensando que tenho mais razão do que o outro. Eu sou pobre, porque muitas vezes sou avarento, porque muitas vezes penso que sou dono absoluto do meu dinheiro e não consigo abrir o coração e estender a mão a alguém que precisa de uma coisa que eu posso oferecer. Eu sou pobre porque carrego no meu coração muitas vezes a inveja pelo sucesso do próximo e às vezes a cobiça por aquilo que é do próximo. Eu sou pobre porque muitas vezes minto, porque muitas vezes escondo um desejo maligno no meu coração, porque muitas vezes dou um tapinha nas costas de alguém, dizendo para a pessoa parabéns e carrego no meu coração o mal, querendo, pelo meu egoísmo, apenas o meu próprio bem. Então, essa miséria e essa pobreza, acompanhada do reconhecimento de que eu sou miserável e necessito de Deus, é que me leva a receber a graça de Deus. Mas aqui no versículo 6 está escrito: vós, os que ficam longe de Deus, envergonhais o conselho dos pobres. Qual é o conselho dos que sabem que são pobres? O conselho dos pobres é: venham até Jesus, porque nós somos miseráveis e somos pobres, precisamos da riqueza, da graça que vem de Deus. Mas os que se afastam de Deus, eles envergonham o conselho dos pobres. Eles dizem: pare de ser um tolo. Você pode fazer o que você quiser. Você é o dono da sua vida, você é o dono do seu nariz.
Você faz o que você quiser. Essa ideia da graça, da necessidade do perdão, não existe. Você pode ser livre e fazer o que você quiser. Eles envergonham o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o refúgio dos pobres. Então ele termina o salmo dizendo: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Ele está dizendo como é bom quando recebemos a redenção. Como é bom quando nós podemos ir lá no Monte Sião, que é o monte onde o povo de Israel adora a Deus, e ele está dizendo como é bom quando nós estamos na presença de Deus, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, quando o Senhor fizer com que o povo que está escravo, que está longe, possa voltar-se para ele. Quando isso acontecer, se regozijará Jacó. Jacó poderá ter um gozo, o renovo do seu gozo, se regozijar e se alegrará Israel. Nós nos alegramos quando podemos nos voltar para Deus. Nós nos alegramos quando somos libertos da escravidão, do pecado, das algemas que nos trazem a nossa razão própria, que nos impedem de liberar o perdão. Então, o Salmo 14, ele mostra para nós que os tolos dizem não a Deus. Os tolos dizem com a sua arrogância, com a sua soberba, com o seu orgulho: podemos fazer o que quisermos. Enganamos, mentimos, cobiçamos e invejamos, trapaceamos, estamos com os nossos olhos carregados de lascívia, de malícia, de prostituição, de adultério, de fornicação. Somos enganadores, mentirosos, desonramos os nossos pais, dizemos que podemos fazer o que quisermos, sair com quem queremos, enganar a quem queremos, porque não há Deus. Então eles têm se corrompido e eles se fazem abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que faça parte desse grupo, desse time, que diz que não há Deus que faça o bem. Quando o Senhor olha, no versículo 2 dos céus, para os filhos dos homens, para ver se existe alguém que tenha entendimento e busque a Deus, ele percebe no versículo 3 que todos se desviaram, todos se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Todos nós pecamos, e porque todos pecamos, necessitamos da misericórdia de Deus. A misericórdia quer dizer que Deus nos recebe apesar das nossas misérias. E o versículo 4 faz essa pergunta: será que não terão conhecimento os obreiros da iniquidade? Os obreiros da iniquidade, os que fazem as obras do mal, será que eles não terão conhecimento? Que comem o meu povo como se comessem pão, quando eles praticam o mal, será que eles não se arrependem, que eles nunca terão entendimento? Eles não invocam ao Senhor, eles não invocam a Deus. E no versículo 5, ali, nessa posição, nesse lugar, onde eles nunca invocam ao Senhor, eles se acharam em grande pavor. O grande pavor é que aqueles que não invocam o nome do Senhor não conseguem perceber a sua pobreza, a sua miséria, ficam carregados de pecado e de maldade. Mas Deus está na geração dos justos. Por isso que o versículo 5 diz: ali, nesse lugar em que eles não invocam ao Senhor, eles se acham em grande pavor, porque Deus não está nesse lugar. Deus, ele está na geração dos justos, ele está na geração daqueles que buscam conhecer os mandamentos dele e seguem os mandamentos dele. Agora o versículo 6 diz: vocês que não temem a Deus, e vocês envergonham o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o refúgio dos pobres. Os pobres reconhecem a sua miséria e eles pedem a Deus que lhes seja como refúgio.
E o salmo termina dizendo: como é bom se lá em Sião, o lugar de adoração a Deus, nós recebemos a libertação, a redenção do nosso mal. Quando o Senhor nos faz voltar da escravidão para retomar o caminho dele. Quando nós saímos da escravidão, aqui o povo estava escravizado. Mas quantas vezes nós estamos escravizados pelo pecado? E nós precisamos sair desse pecado, desse cativeiro, para recebermos a redenção e a alegria que vem do Senhor. E você, quais são as amarras que têm afastado você de Deus? Hoje, Deus pode trazer a libertação das algemas e das prisões que acorrentam a sua vida e que impedem de receber a alegria da libertação de todo o pecado. Se você ainda não confessou a Jesus, hoje você pode receber a Jesus. Jesus é o Filho de Deus que foi enviado na terra para dar a vida dele para que todo o pobre receba a redenção, receba a libertação, receba hoje a chave que quebra a algema e que te faz ser completamente livre do pecado. Nessa oração que está aqui na tela, você pode fazer essa oração de confissão, em que você aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quando Jesus é o nosso Senhor, ele passa a nos ensinar o perdão, a verdade, a justiça, o amor, a amizade verdadeira, a pureza no coração, a misericórdia, a fidelidade, a benignidade, que é a capacidade de praticar o bem com sinceridade, a generosidade. Tudo isso são riquezas que Jesus, sendo nosso Senhor, nos ensina. E Ele também, sendo nosso Salvador, nos ajuda a vencer e a derrotar o sentimento de vingança, de injustiça, de lascívia, de mentira, de cobiça, de inveja, de maledicência, de reclamação, de vitimismo, de murmuração, de avareza, de orgulho, de prepotência, de arrogância, de soberba. Ele nos salva desse estado de sermos pobres. É Ele que nos salva. Então, nessa oração de confissão, você pode receber essa presença de Jesus, o perdão dos pecados, a salvação de tudo isso, e receber o Espírito Santo para vencer todas as correntes, todas as prisões e abrir todas as algemas para receber a alegria de Deus. E ainda, recebendo Jesus, você recebe a vida eterna. Quando você partir dessa vida, você tem um nome escrito no céu. Então faça essa oração comigo agora para receber a Jesus. Você que ainda não o recebeu, receba ele agora nessa oração de confissão, confessando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Vamos fazer essa oração. Repita: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele vai ser agora o seu único Senhor. A falta do perdão, as coisas erradas, a miséria, a arrogância, a soberba, o orgulho, a lascívia, a malícia, a inveja, a maledicência, a reclamação, nada disso mais vai dominar a sua vida.
porque Jesus agora é o seu Senhor e Salvador. Então, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase 2 ali, perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Agora, o Espírito Santo está em você. Você pediu isso agora. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida. O seu nome, agora mesmo, está registrado no livro da vida. O livro da vida é o livro que será aberto no dia do julgamento final. Você pode ler isso em Apocalipse, capítulo 20. Lá está escrito que no dia do julgamento final, o Senhor abrirá o livro da vida, e os que estiverem com o seu nome registrado nesse livro herdarão o reino de Deus. Você agora é livre. Esqueça o mal que fizeram. Por mais que tenha sido terrível o que você enfrentou, pode até mesmo ter sido um abuso. Quando você era criança, na sua adolescência ou até na idade adulta, mas quanto mais você se alimenta e lembra disso, mais você fica com ressentimento, retornando ao passado. Ressentir é sentir de volta. Você vai ficar sentindo de volta, sempre lembrando do mal que lhe aconteceu e carregando um fardo muito pesado, uma carga que vai retirando, removendo de você a oportunidade de viver o presente e de construir o seu futuro em paz e segurança em Cristo. Solte-se dessa algema, agarre-se com Jesus e ande em paz para um futuro feliz, com a graça e a alegria e a renovação do seu gozo em Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos mostra que os todos dizem não a Deus, mas nós, que somos a geração dos justos, obedecemos aos seus mandamentos e recebemos a sua graça, o seu refúgio. O Senhor está com os pobres, com os que sabem que estão com seus pecados e que precisam todos os dias da sua graça e da sua salvação. Pedimos que o Senhor nos ajude a vencer os erros e pecados e que possamos herdar as riquezas do seu reino, que são as riquezas da paz, da bondade, do amor, do perdão, da fidelidade, da benignidade, da generosidade, da mansidão, da humildade, que nós possamos andar nessa luz, com paz e com o gozo e a renovação diária da alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. A sua palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é aquilo que nos leva avante, que nos traz alegria, que nos traz todos os dias satisfação. A sua alegria nos traz satisfação e retira do nosso coração toda a carga, todo o fardo, todo o peso que nos leva para o mal. Retira as cargas que estão sobre o teu povo. Se alguém está acorrentado, acorrentada, alguma coisa que lhe ocorreu no passado, na infância, na adolescência, na juventude, ou que aconteceu há pouco tempo, eu peço que o Senhor agora, em nome de Jesus, venha romper essa algema e que esse teu filho, essa tua filha, receba libertação plena para andar agora na luz do Senhor e na graça de Jesus, tendo o gozo e a renovação da sua alegria e da sua presença. Remove todo o mal, em nome de Jesus. Repita em voz alta, diga: eu estou livre
das correntes desse mal. Diga qual é o mal. Diga, eu estou livre desse mal que tal pessoa, diga o nome da pessoa, que essa pessoa me fez. Eu perdoo essa pessoa com a graça de Jesus. Eu libero o perdão para tal pessoa. Diga o nome da pessoa e veja você com uma corrente com essa pessoa e essa corrente sendo quebrada. Diga, eu quebro essa corrente da minha vida em nome de Jesus. Respire e diga agora, eu estou livre de todo esse mal pela graça de Jesus. Senhor, completa a tua obra, que esse teu filho, essa tua filha receba plenitude de alegria a partir de agora, e que receba a tua paz e caminhe sempre na sua luz, de hoje em diante, que siga na graça e no livramento de Jesus. Afasta os maus, arranca do caminho aqueles que são mentirosos, enganadores, trapaceiros, que são invejosos, cobiçosos. Afasta dos caminhos do teu povo, para que possam andar em paz. E se tiverem que enfrentar alguma situação com alguns dos maus nessa vida, que recebam uma porção dobrada de sabedoria, para que saibam como tratar e como lidar com essa situação. Porque o Senhor uma vez fez uma oração: Pai, eu oro para que o Senhor os guarde, porque eles estão ainda nesse mundo. Então, se algum dos teus filhos ou das tuas filhas tiver que passar por alguma situação com os maus, que receba porção dobrada de sabedoria, para que saiba como lidar com essas pessoas, de tal maneira que recebam o triunfo e a vitória sobre todo tipo de mal, e que saiam com a tua graça e vitória sobre essas pessoas que praticam a maldade, que consigam vencer e receber a tua luz para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.